Olá, seja muito bem-vindo aqui à TV CPAD. É uma honra enorme estar com você mais uma vez. E se você é professor de escola dominical, superintendente, prepare-se. O segundo trimestre do ano de 2020, nas lições bíblicas de adultos, promete. Vai ser um trimestre de muito estudo, reflexão e, por que não dizer, debates. A temática é voltada a uma visão panorâmica da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O comentarista, você já sabe, pastor Douglas Batista. Ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGDB e da Assembleia de Deus Ministério de Missões aqui no Distrito Federal. Pastor Douglas, qual a importância, então, dos crentes de Éfeso para os escritos de Paulo? A igreja em Éfeso, ela foi visitada por Paulo por ocasião da sua terceira viagem missionária, e lá Paulo encontrou 12 discípulos que tinham sido batizados em nome de João. Ele os batiza em nome de Jesus, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Ele dá início à mensagem cristã nas sinagogas dos judeus, como era costume Paulo. Por 3 meses ele prega aos judeus, os judeus rejeitam a mensagem, ele se volta então aos gentios, ele aluga um salão, e lá ele ministra por cerca de 3 anos. E a mensagem do Evangelho, a partir de Éfeso, atinge toda a Ásia Menor. E lá em Éfeso é que Paulo vai ter experiências tremendas na ordem espiritual, com muita virtude, com muita unção, com muito poder. Inclusive as mensagens de Paulo são carregadas, de muita espiritualidade. Até os lenços de Paulo são levados para as pessoas e elas são curadas e os demônios são expulsos. E Paulo então se identifica muito com a igreja em Éfeso porque ele é o mentor daquela igreja. Nessa carta tem ali uma menção a um rebatismo. Talvez esse ponto possa ser, assim, para muitas pessoas complicado de entender. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Bem, na ocasião, quando Paulo chega em Éfeso, ele pergunta aos 12 discípulos se eles já tinham sido batizados. E eles respondem que foram batizados no batismo de João. Era muito comum, não só no judaísmo, mas como nas demais religiões daquela época, que a admissão a um rito religioso se dava por meio do batismo. Como João, o Batista, era o precursor do Messias e anunciava a chegada do Cristo, então ele batizava no Rio Jordão e demais lugares sobre essa premissa. Quando Paulo pergunta em que batismo eles foram batizados, eles respondem, foi no batismo da autoridade de João. Então Paulo os rebatiza agora na autoridade do nome de Jesus. Isso aqui é importante destacar porque não se trata da fórmula batismal. A fórmula batismal foi preconizada por Cristo, ensinando que deveríamos batizar em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome de Jesus, no caso, quando Paulo o fez lá em Éfeso, foi simplesmente dizer que esse batismo agora é na autoridade daquele que mandou batizar, no caso, Jesus. Agora, isso não se confunde com algumas correntes que se dizem cristãs nos dias de hoje, que asseveram que a pessoa precisa ser rebatizada caso ela troque de congregação ou igreja? Exatamente. Se o batismo foi realizado na autoridade do nome de Jesus e em nome da Trindade, não há necessidade alguma desse rebatismo. Seria então isso um desvio doutrinal? É, um desvio doutrinário, um modismo, um entendimento equivocado, até porque o batismo, ele não é para a salvação. A salvação se dá por meio da graça, por meio da fé, arrependimento em Cristo Jesus. O batismo nas águas é um ato público, uma profissão de fé de que aquela pessoa passou a pertencer a Cristo, e é por analogia a morte, o sepultamento e a ressurreição do crente. Morte, sepultamento para o mundo e ressurreição para Cristo. É um testemunho público de uma coisa que começou a ser tratada lá dentro, né? Exatamente. Pastor Douglas, a lição de número 2 fala sobre a sublimidade das experiências espirituais, fala de espiritualidade. Como é que o senhor classificaria a importância dessa lição? Olha, o apóstolo Paulo, ele alerta, ou exorta e ao mesmo tempo ele nos esclarece que as bênçãos que Deus nos concede
as bênçãos celestiais, elas são extremamente enormes e também não se pode mensurar, porque no versículo de número 3, por exemplo, a partir do verso 3 do capítulo 1, Paulo ele desenvolve uma doxologia. São 12 versículos, do verso 3 até o versículo 14, tributando a Deus um louvor. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus de nosso Deus Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, né, com as bênçãos espirituais. Com toda sorte de bênçãos, né? Toda sorte de bênçãos espirituais. Então, ele tributa a Deus, adora a Deus, glorifica a Deus por essas bênçãos que são espirituais. Não são bênçãos materiais, são de ordem espiritual. E ele vai enumerar depois essas bênçãos: a eleição, a predestinação, para sermos santos e irrepreensíveis, a eleição, a predestinação para sermos filhos por adoção, a remissão de pecados, o selo do Espírito Santo, que é penhor e garantia da salvação. Essas são as bênçãos espirituais das quais ele enaltece e rende a Deus louvores. É interessante então que o professor, que o superintendente, aquele irmão, aquela irmã que nos acompanha nessa entrevista, tenha bem claramente a importância desses pontos e que ele possa esclarecer para os alunos à medida em que, esclarecendo, os alunos compreendendo, eles vão ter uma vida espiritual melhor, mais frutífera, mais sadia, em detrimento dos ataques que vêm recebendo ao longo da caminhada. Exatamente. Eu até queria aproveitar o ensejo para divulgar o livro auxiliar que acompanha as lições bíblicas, A Igreja Eleita, para que o professor tenha a oportunidade de ler e aprofundar o seu conhecimento. As lições bíblicas trazem, é claro, uma síntese desse assunto, e o livro ele aprofunda, trazendo subsídios importantes para que os alunos sejam despertados a, como Paulo, tributar a Deus louvor e gratidão pelas bênçãos espirituais, toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus nos tem dado. Amém. E você que está nos acompanhando, saiba que o livro já está disponível no cpad.com.br. Se você não tem como acessar a internet, você pode acessar pelo 0800 021 7373 ou, melhor ainda, indo a uma livraria evangélica próxima de você. A CPAD está em quase todos os estados do Brasil e você pode estar também visitando a loja da CPAD. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui nessa entrevista com o pastor Douglas para tratar de um tema polêmico demais: predestinação. Não saia daí. Quer se aprofundar nos estudos bíblicos com conteúdo e praticidade? Temos uma grande novidade para você: a Bíblia em fascículos, vendidos separadamente e com preço acessível. Cada um dos 31 fascículos vem com o texto bíblico e diversos recursos da Bíblia do Estudante e aplicação pessoal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou ligue grátis para 0800 021 7373. A Bíblia em fascículos, mais um produto com a qualidade CPAD. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD.
Estamos de volta aqui na TV CPAD, hoje conversando com o pastor Douglas Batista. Ele é o comentarista das lições bíblicas da CPAD para este segundo trimestre do ano de 2020. O tema você já sabe, a Igreja Eleita. Estamos falando sobre a carta de Paulo aos Efésios, uma pérola da literatura cristã em todos os tempos. Lição de número 3. O que essa lição tem de importante para os professores observarem na hora que forem ministrar a aula? Bem, em primeiro lugar, esta lição, eleição e predestinação, é de relevada importância porque esses termos auxiliam muito na compreensão da doutrina da salvação. Desse modo, o professor precisa estar bem familiarizado com o conceito de eleição, o conceito de predestinação e a interpretação bíblico-pentecostal que nós, assembleanos, fazemos desses dois vocábulos. Em tempos de debate, discussão acadêmica e teológica em relação a esses termos, então é possível que na sala de aula surja alguma pergunta ou até mesmo alguma polêmica. Por isso, o professor precisa estar bem inteirado e, de novo, então, quero recomendar a leitura do livro A Igreja Eleita, onde nós temos ali detalhadamente apresentando aos professores os subsídios necessários para que ele tenha uma aula excelente. Bom, vamos então a só uma palhinha sobre esses conceitos. Eleição. Eleição basicamente é escolha. E o grande problema em discussão é de que alguns teólogos consideram que a eleição e a predestinação são termos sinônimos, como por exemplo Roger Olson, que é um teólogo muito conhecido entre os pentecostais brasileiros, e ele tem uma influência muito grande entre alguns estudiosos. Por outro lado, os periódicos da CPAD, as obras publicadas pela Casa Publicadora, que são de linha pentecostal, pensam diferente. Nós temos, por exemplo, o Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, editado por Roger Strong, onde eleição e predestinação não são sinônimas. Também a obra do Teologia Pentecostal, né? Teologia Pentecostal de Stanley Horton. Temos ainda a obra Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Temos o Arminianismo Puro e Simples, de Jaime Hermeson Oliveira, que apresentam eleição e predestinação não como sinônimos, como termos intrinsecamente ligados, que são uma consequência do outro, mas não necessariamente sinônimos. Então esse é um ponto que o professor precisa esclarecer para os alunos. E a eleição é, de modo geral, a escolha. E a predestinação é Deus determinando antes. Basicamente, o conceito é esse. Pastor Douglas, nós estivemos gravando as videoaulas e, para você que não sabe, nós temos videoaulas de apoio às lições bíblicas da CPAD. Elas ficam hospedadas no site tvcpad.com.br e no escoladominical.com.br. São aulas que vão servir de apoio aos professores que estão por todos os lugares deste mundo. E quando nós estávamos gravando, o senhor enfatizou firmemente que a Assembleia de Deus não é arminiana, ela não é calvinista, ela não é pelagiana nem semi-pelagiana. O que a Assembleia de Deus de fato é do ponto de vista teológico doutrinário? Bem, a posição teológica da Assembleia de Deus é bíblico-pentecostal. Existe uma falácia de que a nossa teologia é arminiana. E às vezes nós somos acusados de sermos pelagianos ou semi-pelagianos. É bom esclarecer isso para os nossos ouvintes, porque o pelagianismo é uma heresia, onde Pelágio, um monge britânico lá por volta do ano 400, ensinou que o homem é o único agente da salvação. Isto é heresia. O semi-pelagianismo diz que o homem dá início ao processo da salvação e Deus o complementa. Isso também é heresia. Armínio, ele ensina que Deus dá o início ao processo da salvação e o homem responde. E nós também cremos assim. Já o calvinismo diz que Deus é o único agente da salvação e não há nenhuma participação humana, o que nós não concordamos.
Apesar de nós concordarmos então com Armínio nesse aspecto, isso não significa dizer que a teologia da Assembleia de Deus seja arminiana. Nós concordamos com Armínio nos aspectos da soteriologia, mas a nossa teologia é bíblico-pentecostal. Então, às vezes existem discussões e debates em torno de arminianos e calvinistas, e a Assembleia de Deus é colocada dentro desta discussão, esquecendo-se de que a nossa teologia é bíblico-pentecostal, que apesar de concordarmos, repito, com certos aspectos soteriológicos com Armínio, não significa dizer que a teologia oficial da Assembleia de Deus é arminiana. Recentemente a CPAD publicou as obras de Armínio, o pastor Silas Daniel publicou uma obra muito boa sobre a mecânica da salvação baseada, no arminianismo, e outras obras foram publicadas nessa direção, apenas endossando que a nossa soteriologia tem aspectos com Armínio. Por exemplo, a perseverança dos santos, tanto Armínio como os remonstrantes não fecharam a questão, mas a nossa teologia bíblico-pentecostal assembleana fechou essa questão, muito mais semelhante com a teologia de Wesley, do que a de Armínio, embora, claro, Wesley bebeu na fonte de Armínio. Então isso é importante deixar claro, porque esse debate ele não é salutar na sala de aula da escola dominical. Nós não estamos apresentando uma proposta da lição da escola dominical para debater teologia com calvinismo ou com qualquer outra linha teológica. O seu ensino não é a provocação. O ensino não é uma provocação. O ensino é para apresentar a ortodoxia da Assembleia de Deus. Qual é a perspectiva pentecostal que nós temos em relação à eleição e predestinação? Nós somos concordes com o Armínio em vários pontos, em quase todos, e na perseverança dos santos, enquanto o Armínio deixou a questão aberta, a Assembleia de Deus fechou a questão dizendo o seguinte: nós não cremos que uma vez salvo, salvo para sempre, que há a possibilidade sim de alguém perder a salvação, e é a nossa posição. Desse modo, é importante que o professor não permita, a polemização na sala de aula desse debate. Apresente, olha, a posição da igreja, a Assembleia de Deus é essa. É claro que essas informações são importantes, elas são acadêmicas, são teológicas, é bom para o posicionamento do professor, mas a polêmica não é a proposta. A disputa é sempre negativa, porque ninguém ganha. Exatamente. Na verdade, cria-se a celeuma e perde-se mais tempo do que ganha-se. E você que é professor, tenha cuidado com isso para que você não seja, de repente, vítima de uma confusão, de uma disputa desnecessária, ok? Pastor Douglas, as suas lições tratam de um tema que eu acho maravilhoso, que é muito pouco falado, que é a iluminação do crente. Que venha a ser isso numa linguagem mais simples para aquele irmão, para aquela irmã que está nos acompanhando hoje. Ora, o apóstolo Paulo, depois dele escrever essa doxologia sobre um tributo a Deus, pelas bênçãos espirituais, a eleição, a predestinação, a remissão de pecados, o selo com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, e Paulo ora a Deus para que os crentes, a igreja, seja iluminada no seu entendimento para compreender a dimensão e os privilégios dessas bênçãos espirituais. Porque ele sabia, ele tinha convicção que não se pode compreender isso a não ser de modo espiritual. O homem carnal, o homem natural, o intelecto, a razão, o raciocínio não consegue compreender a dimensão. E é por causa disso que eu entendo que em muitos lugares a igreja tem crentes que são espiritualmente enfraquecidos, porque não se estimula em alguns lugares, diga-se de passagem, não é uma regra, as pessoas a buscarem essa iluminação. Às vezes nós estamos muito preocupados em ter a orientação acadêmica, pensar racionalmente e estudar os textos com as ferramentas da hermenêutica, da exegese, o que é salutar, é importantíssimo para não andar pelo caminho da heresia, para não fazer interpretação equivocada, mas a iluminação do crente é uma verdade bíblica que precisa ser buscada.
Nós não somos nada sem a unção e a iluminação do Espírito Santo na compreensão da palavra de Deus, mesmo com toda a técnica de hermenêutica, de exegese e todo o conhecimento teológico que nós viemos a adquirir. É a dependência sincera do Espírito Santo para a compreensão e entendimento da verdade, né? Com certeza. Muito bem. E você que está nos acompanhando, fique conosco. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos conversando com o pastor Douglas Batista, falando sobre a igreja eleita. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Muito bem, nós estamos de volta aqui na TV CPAD, conversando com o comentarista das lições bíblicas para esse segundo trimestre do ano de 2020. Temática, você já sabe, a Igreja Eleita, um estudo panorâmico na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, que vai fazer muito bem a nossa vida espiritual e certamente a Igreja do Senhor. Pastor Douglas, nós falamos aqui sobre vários temas, mas a Epístola tem um tema que é muito fundamental: reconciliação. Que venha a ser isso dentro da temática que o senhor abordou. Bem, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele lembra que nós, os gentios, estávamos excluídos das promessas, nós estávamos sem Deus, sem esperança no mundo, que nós éramos incircuncisos e que havia uma parede, então, de separação, uma inimizade entre judeus e gentios, um afastamento de uns para com os outros. Os judeus pensavam ter a exclusividade do plano da salvação, eles pensavam ser eles os únicos que Deus tinha um pacto, de libertação, de redenção. E agora, então, esse mistério que esteve oculto de Deus reconciliar judeus e gentios e formar um só povo, e constituindo a igreja, é revelado ao apóstolo São Paulo e os demais apóstolos, testemunhado também pelos demais profetas do Novo Testamento, e Paulo apresenta então esse ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados, judeus e gentios, e reconciliados com Deus também, através do sangue de Cristo, por meio da cruz e por meio dessa tão gloriosa redenção. É uma mensagem abençoadíssima, esclarecedora, que não passara na mente de ninguém, nem mesmo os profetas do Antigo Testamento tiveram essa revelação esclarecida. Ela é esclarecida na Nova Aliança e em especial na vida do apóstolo Paulo. Bom, foi uma revelação progressiva e extremamente espiritual, né? Exatamente, porque embora os profetas do Antigo Testamento falaram que, por exemplo, Abraão, Deus disse:
em ti serão benditas todas as famílias da terra, e havia promessa também estendendo-se aos gentios, eles não a entenderam, não compreenderam como seria. E essa revelação vem sendo progressiva, até que ela seja totalmente revelada a Paulo. Ele disse, olha, isso não foi entendido antes como está sendo entendido agora. E tem também a edificação sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. O que vem a ser isso numa linguagem mais simples, para aquele irmão, para aquela irmã que nos acompanha hoje entender? Esse é um ponto também importante. Paulo, quando ele apresenta o mistério revelado, que é a união de judeus e gentios, formando um só povo, a igreja eleita. E aqui importante também, nós tratamos aqui sobre eleição e predestinação no bloco anterior, de dizer aos nossos alunos, aos nossos professores, que a eleição é uma escolha que Deus faz e que a predestinação Deus determina antes, mas que a predestinação não pode ser vista como dupla, porque Deus não predestina uns para serem salvos e outros para serem perdidos, que é o ensino presente em algumas correntes teológicas. A nossa posição pentecostal é de que a predestinação é somente para a salvação. Então Deus elegeu e predestinou a igreja eleita. E essa igreja, ela é comparada por Paulo como um edifício em construção. E esse edifício tem uma pedra angular, pedra de esquina, a pedra principal, que é Cristo. E sobre esta pedra angular, a igreja é edificada. E o fundamento são a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Importante destacar que o fundamento não são os apóstolos e nem os profetas, mas sim a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, do Novo Testamento. Porque o livro de Atos, por exemplo, deixa claro que essa era uma função primordial dos apóstolos. Quando surgiu um problema entre as viúvas dos gentios e dos judeus, foram instituídos os diáconos para que os apóstolos continuassem no ministério da oração e do ensino da doutrina, do ensino da palavra. Bom, então a igreja que não está estabelecida com essa fundamentação não pode ser considerada igreja, né? Exatamente. A fundamentação da igreja é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas revelado na palavra de Deus. Em suma, então, a doutrina é aquilo que nós temos nas Escrituras. A igreja que não se fundamenta na autoridade bíblica, ela não pode ser considerada a igreja eleita. Nós temos hoje uma dificuldade em alguns segmentos evangélicos em relação a isso, porque para nós, os pentecostais, a Bíblia Sagrada é a inerrante, infalível e inspirada palavra de Deus. Ela é a palavra, ela não contém a palavra, mas ela é a palavra. O problema de se dizer que a Bíblia contém a palavra é de afirmar que parte do que está na Bíblia é a revelação de Deus e outra parte não é. Mas quando nós falamos ela é a palavra, nós entendemos que tudo quanto está na Escritura é revelação de Deus. Portanto, o pressuposto da igreja eleita é a autoridade da palavra de Deus, que são os ensinos de Cristo, a pedra angular da igreja. Perfeitamente. E você que está acompanhando essa entrevista está sendo ricamente abençoado. Tenho certeza que vai ter um trimestre na escola dominical riquíssimo. Tá? Você que é professor, superintendente, prepare-se porque vai ser um tempo de muita edificação. E se você, porventura, está nos acompanhando aqui e não frequenta a escola dominical, é tempo de você se inscrever e participar dessas maravilhas que Deus tem para a nossa vida, para a vida do pastor Douglas e para a vida da igreja do Senhor. Pastor Douglas, o que mais edificou o senhor, o que mais chamou a sua atenção enquanto o senhor estudava, o senhor preparava as suas lições? O que mais me chamou a atenção, que é um fato maravilhoso na Epístola aos Efésios, é a salvação pela graça. O apóstolo Paulo trata isso no capítulo 2, versículos 8 e 9, e nos versículos anteriores ele vai dizer, olha, antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, antes nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, antes nós andávamos satisfazendo os desejos de nossa carne. Então a nossa situação era caótica, nós estávamos perdidos, estávamos caminhando para a destruição. Mas Paulo diz, pelas riquíssimas misericórdias de Deus e pelo muito que Ele nos amou, aprouve a Deus, por sua vontade, por seu beneplácito,
nos resgatar, nos redimir, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, em nossos delitos. De modo que então a graça nos foi oferecida, que é o favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. E é um dom de Deus. Então aqui é algo maravilhoso, porque eu não fiz nada para ser salvo. Não há mérito algum em mim para a salvação. E por isso nós, os pentecostais, não podemos ser acusados de ser pelagianos ou semi-pelagianos, porque nós cremos que a iniciativa da salvação se dá em Cristo. Aliás, a salvação é cristocêntrica, não há como ser salvo fora de Cristo, e a graça nos é dada, né, pelo Senhor como um favor imerecido. Deus ativa, claro, o nosso livre-arbítrio para que nós possamos responder a esse chamamento, porque Deus não ignora, né, a liberdade que Ele mesmo nos deu. Ele a respeita. Por isso nós também não cremos que a graça seja irresistível. Mas é maravilhoso estudar sobre a salvação pela graça, um favor imerecido, uma dádiva especial que Deus concedeu à igreja eleita. É tempo então de você, meu amigo, minha amiga, professor, superintendente, aluno da escola dominical, valorizar, né, pastor Douglas, essa tão grande salvação que nós recebemos por meio da graça, né, mediante a nossa fé. Exatamente. A leitura da Epístola aos Efésios deve nos conduzir para isso, a ter um coração agradecido a Deus, tributar a Ele louvor e gratidão pelas muitas bênçãos celestiais que Ele nos proporcionou por meio da sua graça maravilhosa. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, disse Paulo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para sermos filhos por adoção. Essa eleição, ela é cristocêntrica, ela é condicional, porque o Senhor estabeleceu alguns critérios para a salvação, como, por exemplo, fé e arrependimento, e Ele mesmo nos concede essa probabilidade de fé e arrependimento, ativando o nosso livre-arbítrio, como já disse, e isso está claramente nas nossas lições bíblicas durante o trimestre todo, e, portanto, eu repito, a leitura, o estudo destas lições da Epístola aos Efésios deve nos conduzir a ter um coração mais agradecido a Deus por tão gloriosa dádiva, a eleição, a igreja eleita, a salvação em Cristo Jesus. Pastor Douglas, humildade, longanimidade e mansidão são elementos da unidade da fé. Qual a importância disso numa igreja como a de hoje, que vive no mundo contemporâneo, enlouquecido, né, extremamente estimulado e, ao mesmo tempo, fragmentado? Olha, a importância desses atributos é primordial. O apóstolo Paulo, no primeiro século, lá no ano 61, 62, quando escreveu a igreja em Éfeso, já se preocupava com essa necessidade. E imagina em tempos pós-modernos, onde nós temos relativização da ética, temos uma série de novas ideologias surgindo. Para manter a unidade em uma igreja, é necessário que os membros dessa igreja evidenciem as virtudes ali listadas: humildade, mansidão e longanimidade. E tanto uma quanto a outra são virtudes do Espírito Santo. Embora lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo não apresente a humildade como fruto do Espírito, mas tanto a mansidão quanto a longanimidade, elas são consequências da humildade, que é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós. A humildade é não ser arrogante, não ser prepotente, é reconhecer a importância do outro, e isso numa comunidade de fé, onde o relacionamento é constante, é de suprema importância, porque se alguém se porta com arrogância ou prepotência, logo nós vamos criar dissensões, desavenças e problemas de relacionamento da igreja. A mansidão, que é a capacidade de ser gentil, de ser paciente, de ter cortesia, de ter gentileza com o outro. A longanimidade também, que é a capacidade de suportar aquele que é mais fraco, são, portanto, virtudes essenciais, tão necessárias nos relacionamentos para manter a unidade da igreja de Cristo, a igreja eleita. Muito bem, pastor Douglas, nós ficaríamos aqui conversando muito mais sobre esse tema, que é extremamente edificante. E você que está nos acompanhando, saiba
que esse segundo trimestre do ano de 2020 promete ter muitas surpresas, muitas bênçãos e, acima de tudo, uma escola dominical de extrema edificação. É bom lembrar a você que o livro e a revista já estão disponíveis. Então, na livraria próxima de você, no 0800 021 7373, ligação direta para a CPAD, gratuita, você tem acesso a esse material, ou no cpad.com.br. Você faz lá o seu pedido na loja virtual e chega para você na sua casa, no conforto do seu lar, a revista e o livro para que você possa acompanhar as aulas. E o mais importante de tudo, não só para você que já é membro da escola dominical, chame as pessoas para participarem da escola dominical. Essa chama não pode ser apagada, ela não pode morrer. Nós temos que levar mais e mais pessoas a participarem da escola dominical, porque ela é a escola de formação bíblica por excelência da igreja brasileira. Estamos chegando ao final dessa entrevista. Pastor Douglas, gostaria que o senhor deixasse aquela mensagem do fundo do seu coração para aquele professor, para aquela professora que nos acompanham hoje. A minha palavra a todos os nossos professores é de incentivo. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado em prol do reino de Deus. Eu os concito a esmerarem-se em se prepararem o melhor possível para apresentar uma boa aula. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor vos recompense e, como disse o apóstolo Paulo, se o ministério é ensinar, haja dedicação ao ensino. Um abraço, Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade. A paz do Senhor. Muito bem, que belo conselho. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por apoiar o trabalho da TV CPAD. Nós esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. O meu desejo é que o teu trimestre seja uma grande bênção e que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade através de você que está nos acompanhando. Deus abençoe e até a próxima.